Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Seção 2ª. Dos dependentes. Art. 16. São beneficiários do regime geral de previdência social, na condição de dependentes do segurado. I. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, e redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015, vigência. Segunda, os pais. Terceira, o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, e redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015, vigência. Quarta, revogada pela Lei nº 9.032, de 1995. Primeiro, a existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Segundo ponto, o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997, vide ad em 4.878, vide ad em 5.083. Terceiro, considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o terceiro do artigo 226 da Constituição Federal. Quarto, a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada. Quinto, as provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Sexto, na hipótese da linha C do inciso V do segundo do artigo 77 desta lei, a par da exigência do quinto deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 anos antes do óbito do segurado. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Sétimo, será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Seção 3ª. Das inscrições. Art. 17. O regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. Primeiro, incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício a que estiver habilitado. Redação dada pela Lei nº 10.403, de 8 de janeiro de 2002. Segundo, revogado pela Lei nº 13.135, de 2015. Terceiro, revogado pela Lei nº 11.718, de 2008. Quarto, a inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao respectivo grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, a identificação da propriedade em que desenvolve a atividade e a que título, se nela reside ou o município onde reside, quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013. Quinto, segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário ou dono do imóvel rural em que desenvolve sua atividade deverá informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. Incluído Lei nº 11.718, de 2008. Sexto,
revogado pela Lei nº 12.873, de 2013, produção de efeito. Sétimo, não será admitida a inscrição post-mortem de segurado contribuinte individual e de segurado facultativo. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Capítulo 2. Das prestações em geral. Seção I. Das espécies de prestações. Art. 18. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços. E, quanto ao segurado: a. Aposentadoria por invalidez. b. Aposentadoria por idade. c. Aposentadoria por tempo de contribuição e redação dada pela Lei Complementar nº 123, de 2006. D. Aposentadoria especial. I. Auxílio-doença. F. Salário-família. G. Salário-maternidade. H. Auxílio-acidente. I. Revogada pela Lei nº 8.870, de 1994. Segunda, quanto ao dependente: a. Pensão por morte. b. Auxílio-reclusão. Terceira, quanto ao segurado e dependente: a. Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995. b. Serviço social. c. Reabilitação profissional. Primeiro, somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, segunda, sexta e sétima do artigo 11 desta lei. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Segundo o aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que permanecer em atividade sujeita a este regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997. Terceiro, segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que contribuam na forma do segundo do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Incluído pela Lei Complementar nº 123, de 2006. Quarto, os benefícios referidos no caput deste artigo poderão ser solicitados, pelos interessados, aos oficiais de registro civil das pessoas naturais, que encaminharão, eletronicamente, requerimento e respectiva documentação comprobatória de seu direito para deliberação e análise do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, nos termos do regulamento. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Primeiro, a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Segundo, constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Terceiro, é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Quarto, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: i. Doença profissional,
assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Segunda, doença do trabalho, assim entendida adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. Primeiro, não são consideradas como doença do trabalho: a. A doença degenerativa. b. A inerente a grupo etário. c. A que não produz incapacidade laborativa. d. A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Segundo, em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e segunda deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta lei, e o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Segunda, o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de a. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. b. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. c. Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. d. Ato de pessoa privada do uso da razão. e. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Terceira, a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Quarta, o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho. a. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. b. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. c. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. d. No percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Primeiro, nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Segundo, não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associa ou se superpõe às consequências do anterior. Artigo 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico-epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças, CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Primeiro, a perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 11.430, de 2006. Segundo, a empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico-epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo, da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Art. 22.
a empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Primeiro da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria. Segundo, na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-lo o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo. Terceiro, a comunicação a que se refere o segundo não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo. Quarto, sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das multas previstas neste artigo. Quinto, a multa de que trata este artigo não se aplica na hipótese do caput do artigo 21-A. Incluído pela Lei nº 11.430, de 2006. Art. 23. Considera-se como o dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro. Seção 2ª. Dos períodos de carência. Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 13.457, de 2017. Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26. I. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 12, contribuições mensais. Segunda, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial, 180 contribuições mensais. Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994. Terceira, salário-maternidade para asseguradas de que tratam os incisos V e 7 do caput do artigo 11 e o artigo 13 desta Lei, 10, contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 39 desta Lei, e, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Quarta, auxílio-reclusão, 24, contribuições mensais. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso 3º será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: I. Pensão por morte, salário família e auxílio acidente e redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Segunda, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade. Que mereçam tratamento particularizado, redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. Terceira,
os benefícios concedidos na forma do inciso I do artigo 39, aos segurados especiais referidos no inciso 7º do artigo 11 desta lei. Quarta, serviço social. V. Reabilitação profissional. Sexta, salário maternidade para asseguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. Incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições, redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. E, referentes ao período a partir da data de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, no caso dos segurados empregados, inclusive os domésticos, e dos trabalhadores avulsos, e redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Segunda, realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos V e 7ª do artigo 11 e no artigo 13. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Artigo 27. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, 3ª e 4ª do caput do artigo 25 desta lei. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Seção 3ª. Do cálculo do valor dos benefícios. Subseção I. Do salário de benefício. Art. 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário família e o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Primeiro, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Segundo, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Terceiro, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Quarto, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Art. 29. O salário de benefício consiste, redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. E, para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso I do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário, incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Segunda, para os benefícios de que tratam as alíneas A, D e H do inciso I do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Primeiro, revogado pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999. Segundo, o valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Terceiro, serão considerados para cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o 13º salário, gratificação natalina. Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994. Quarto, não será considerado, para o cálculo do salário de benefício,
o aumento dos salários de contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. Quinto, se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição, no período, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo. Sexto, o salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso 2º do artigo 39 e nos 3º e 4º do artigo 48 desta lei. Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. E, revogado pela Lei nº 11.718, de 2008. Segunda, revogado pela Lei nº 11.718, de 2008. Sétimo, o fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula constante do anexo desta lei. Incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99, vide Decreto nº 3.266, de 1999. Oitavo. Para efeito do disposto no sétimo, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. Incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Nono, para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados, incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. E 5 anos, quando se tratar de mulher, incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Segunda, 5 anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Terceira, 10 anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 11. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 12. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 13. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Artigo 29-A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário de benefício, comprovação de filiação ao regime geral de previdência social, tempo de contribuição e relação de emprego. Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Primeiro, o INSS terá até 180 dias, contados a partir da solicitação do pedido, para fornecer ao segurado as informações previstas no caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 10.403, de 8 de janeiro de 2002,
Segundo, o segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS. Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Terceiro, a aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas extemporaneamente no CNIS, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas, fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas, conforme critérios definidos em regulamento. Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Quarto, considera-se extemporânea a inserção de dados decorrentes de documento inicial ou de retificação de dados anteriormente informados, quando o documento ou a retificação, ou a informação retificadora, forem apresentados após os prazos estabelecidos em regulamento. Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Quinto, havendo dúvidas sobre a regularidade do vínculo incluído no CNIS e inexistência de informações sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação, sob pena de exclusão do período. Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Artigo 29b. Os salários de contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Incluído pela Lei nº 10.877, de 2004. Artigo 29c. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. E, igual ou superior a 95 pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, ou, incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Segunda, igual ou superior a 85 pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Primeiro, para os fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses completos de tempo de contribuição e idade. Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Segundo, as somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em 1 ponto incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. E, 31 de dezembro de 2018, incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Segunda, 31 de dezembro de 2020, incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Terceira, 31 de dezembro de 2022, incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Quarta, 31 de dezembro de 2024, e, incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. V. 31 de dezembro de 2026. Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Terceiro, para efeito de aplicação do disposto no caput no segundo, o tempo mínimo de contribuição do professor e da professora que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio será de, respectivamente, 30 e 25 anos, e serão acrescidos 5 pontos à soma da idade com o tempo de contribuição. Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Quarto, ao segurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção de que trata o caput e deixar de requerer aposentadoria será assegurado o direito à opção com a aplicação da pontuação exigida na data do cumprimento do requisito nos termos deste artigo. Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Quinto, vetado.
incluído pela Lei nº 13.183, de 2015, vigência. Art. 30. Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Art. 31. O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário de contribuição, para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o disposto no artigo 29 e no artigo 86, 5º. Restabelecido com nova redação pela Lei nº 9.528, de 1997. Art. 32. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o disposto no artigo 29 desta lei. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. E, revogado, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Segunda, revogado, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. A, revogada, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. B, revogada, redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Terceira, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Primeiro disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Segundo, não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo desse salário. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019.